Capítulo 206, O tiro saiu pela culatra. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Quando um entrou no raio de alcance do outro, Zhao Tian e a armadura começaram uma incrível luta corpo a corpo. Zhao Tian tomou a iniciativa, e deu um chute direto de direita no joelho esquerdo da armadura, que rapidamente recuou a perna esquerda, fazendo com que a perna do Zhao Tian não acertasse nada além de ar. Depois, a armadura varreu com a perna direita, a fim de dar uma rasteira no Zhao Tian. Tap! Já prevendo aquele contra-ataque, Zhao Tian saltou e girou o corpo para trás e para a direita enquanto desferia um chute acrobático, na direção da cabeça da armadura. Clang! Imediatamente, a armadura levantou o braço esquerdo e bloqueou o chute. Vup! Enquanto o Zhao Tian ainda estava no ar, a armadura jogou o bastão direito para cima e soltou o bastão esquerdo. Depois, ela usou as duas mãos, para segurar a perna esquerda do Zhao Tian, e girou o corpo. Bang! Enquanto era conduzido sobre o corpo da armadura, Zhao Tian viu o mundo ficado de cabeça para baixo, até que finalmente atingiu o solo. Tap! Tap! Enquanto o Zhao Tian dava o primeiro kick no chão, a armadura se abaixou e girou enquanto pegava os dois bastões, que sequer tocaram o chão, e varria com o bastão direito, na direção da cabeça do Zhao Tian. Uf! Tap! Rapidamente, antes que o bastão atingisse o, Zhao Tian conseguiu se esquivar, jogando a cabeça para trás. Ele pôde ver bem de perto o bastão, que passou a alguns centímetros da sua cabeça. Mesmo que tenha esquivado por pouco, Zhao Tian não teve tempo de respirar, pois a armadura já estava golpeando verticalmente, com o bastão esquerdo, na direção do seu peito. Bang! Assim que tocou o solo novamente, Zhao Tian rolou para a direita e conseguiu evitar o golpe, que rachou o solo. Rapidamente, Zhao Tian se levantou e se afastou da armadura, que não deu nenhuma trégua e imediatamente investiu contra ele. Sem pestanejar, Zhao Tian equipou a Bloody Mary, que se transformou em Kusarigama, e lançou a lâmina direita dela, na direção da armadura. Tap! Com um simples movimento de cabeça, a armadura se esquivou da lâmina, antes de jogar o bastão esquerdo para cima, agarrar a corrente, e puxá-la. Por causa daquele puxão, Zhao Tian, que estava segurando firme na corrente, sentiu os seus pés saindo do solo enquanto voava na direção da armadura. Tap! Instantaneamente, a armadura soltou a corrente e pegou o bastão enquanto recuava o seu braço direito e armava um forte soco contra o Zhao Tian. Bang! No ar, sem nenhum ponto apoio, Zhao Tian viu o punho da armadura se aproximando, e soube que não conseguiria se esquivar. Por causa disso, ele tomou uma medida drástica. Ele socou a própria cabeça, a fim de empurrar o seu corpo para o lado e evitar ser atingido pela armadura. Interessante. Enquanto o Zhao Tian usava um recurso tão inusitado e passava pela armadura, que não conseguiu atingi-lo, Gold murmurou num tom irônico. Assim que passou pela armadura, Zhao Tian conseguiu pensar rápido e esticou a mão direita, a fim de tocar nas costas dela. Nem pense nisso. Quando viu o que o Zhao Tian tinha em mente, Gold sacudiu a cabeça e murmurou enquanto a armadura dava um passo para o lado e saía do alcance daquele toque. Mesmo não conseguindo tocar na armadura, Zhao Tian deu um sorriso de canto enquanto a ponta da Kusarigama que fora jogada por ele, retornava para a sua mão direita e a corrente tocava no tronco da armadura. Filho da mãe! Imediatamente, Gold soltou um murmúrio de raiva. O fato era que, quando o Zhao Tian foi puxado pela armadura, uma das extremidades da Bloody Mary passou pela esquerda da armadura enquanto o próprio Zhao Tian passava à direita dela. Por causa disso, a armadura ficou entre as duas extremidades da corrente. Swing! Assim que conseguiu pisar no chão, Zhao Tian puxou a corrente, e, consequentemente, a armadura. Tap! Finalmente, Zhao Tian conseguiu tocar nas costas da armadura. Ah! Por 3 segundos, Zhao Tian sentiu uma imensa quantidade de energia espiritual circulando pelo seu corpo.
As veias dele incharam e ele sequer conseguiu respirar durante esse tempo. Swoosh! Após xingar-se internamente, Gold finalmente fez a armadura desaparecer e reaparecer ao seu lado. Uff! Dessa vez, após manter 3 segundos de contato com a armadura, Zhao Tian foi dominado por um intenso estupor, que o deixou completamente imóvel. Moleque! Eu subestimei você! Gold murmurou enquanto pensava na luta. Depois de murmurar aquilo, Gold fez uma breve análise do estado de Zhao Tian, e falou, você está pronto para fazer um avanço de nível. Sentindo-se sufocado e a ponto de explodir, Zhao Tian estava mais do que de acordo com o Gold. Naquele momento, avançar de nível não era um luxo ou uma escolha, era uma necessidade. Postergar o avanço seria extremamente perigoso, para o próprio Zhao Tian. Sem sequer conseguir se sentar, Zhao Tian tentou controlar toda aquela energia espiritual e avançar de nível, o mais rápido possível. Enquanto isso, Gold ficou parado e deixou que o Zhao Tian tivesse todo o tempo necessário para fazer aquele avanço. Depois de algumas horas, finalmente, Zhao Tian conseguiu avançar para os 5 graus nível do reino opressor, e estabilizar toda aquela energia espiritual que circulava pelo seu corpo. Lentamente, Zhao Tian abriu os olhos e respirou fundo, antes de olhar para a armadura e pensar, foi mais fácil do que eu imaginei. Não é tão difícil assim. Por causa do seu sucesso anterior, Zhao Tian estava cheio de si, acreditando veementemente que não seria tão difícil conseguir tocar na armadura. Contudo, Gold, que estava com um largo sorriso no rosto, começou a bater palmas e dizer algumas palavras bastante perturbadoras. Clap! Clap! Moleque! Eu admito. Você cresceu bastante. Gold falou enquanto batia palmas, antes de continuar, pelo visto, eu te subestimei e coloquei pouca intensidade na armadura. Porém, diante do seu sucesso anterior, eu pude ver que você aguenta uma luta mais intensa. Spring. Assim que terminou de dizer aquilo, Gold voltou a sorrir e a luz que preenchia a armadura ficou bem mais forte. Swoosh! Dessa vez, a velocidade da armadura ficou estupidamente maior, e, num piscar de olhos, a armadura apareceu na frente do Zhao Tian. Swoosh! Imediatamente, Zhao Tian usou a estrela veloz e saltou para trás. Swoosh! Mesmo usando toda a sua velocidade, Zhao Tian não conseguiu acompanhar a armadura, que novamente desapareceu da sua frente. Clang! No momento que a armadura desapareceu, Zhao Tian bateu as costas em uma coisa metálica e sentiu uma gota de suor frio escorrendo pelo seu rosto. Essa coisa é muito rápida. Sabendo que era a armadura que estava atrás dele, Zhao Tian se alarmou, pois, em termos de velocidade, aquela armadura estava no mesmo nível do Gabriel. Gabriel! Acorde! Clang! Intencionalmente, a armadura esperou até que o Zhao Tian equipasse o Gabriel. Depois, ela simplesmente fechou o punho, dando um soco curto, nas costas do Zhao Tian. Bang! Aquele simples soco foi mais do que o suficiente para lançar o Zhao Tian a uns 6 metros de distância. Zhao Tian só não foi mais longe, porque ele colidiu contra uma grande árvore que havia no seu trajeto. Dzzzzzt. Após bater de frente com a árvore, Zhao Tian energizou o Gabriel, a fim de aumentar ao máximo a sua velocidade. Agora eu conseguirei acompanhar. Swoosh! Clang! Enquanto o Zhao Tian murmurava, certo de que a partir daquele momento, conseguiria acompanhar a velocidade da armadura, ele sentiu o lado esquerdo do seu corpo ser atingido por algo parecido com um chute, que ele nem pôde ver de onde veio. Arg! Depois daquela pancada, Zhao Tian fez uma cara feia enquanto era lançado para a direita e envergava o seu corpo. Enquanto isso, Gold ficou parado, com os braços cruzados, e falou, rebaixar o meu poder ao seu nível. Mostrou ser uma tarefa bem complicada. Mas, aos poucos, eu vou pegando o jeito.
Depois de dizer aquilo, Gold continuou controlando a armadura, que teve uma explosão de velocidade e já estava novamente na frente do Zhao Tian. Você só foi bem-sucedido naquele momento, porque eu coloquei muito pouco poder na armadura. Está na hora de tirar esse sorriso do seu rosto. Bang! No tempo em que aquelas palavras caíam, a armadura varreu com o bastão, que atingiu o lado direito do tronco do Zhao Tian, que ainda estava no ar. Vup! Agora, Zhao Tian foi lançado para o lado esquerdo, como se fosse uma bola de ping-pong. Mesmo que aquele repentino aumento de velocidade e força da armadura tenha pegado-o de surpresa, Zhao Tian não estava totalmente despreparado, pois enquanto ele estava apanhando, ele concentrou uma grande quantidade de energia espiritual na sua mão direita. Swing! Estilos da fúria do céu, canhão aterrador. Ainda no ar, Zhao Tian uniu as duas mãos, que foram envolvidas por um intenso brilho dourado, e as apontou para a armadura. Boom! Assim que liberou toda aquela energia, um grande feixe de energia dourada avançou na direção da armadura. Umf! No momento que viu aquele ataque, Gold bufou, antes de cerrar os dentes e murmurar: "Você vai usar luz contra mim?" Do outro lado, enquanto o feixe de luz se aproximava a uma velocidade quase impossível de acompanhar, a armadura sequer tentou desviar. Ela somente levantou a mão direita e esperou pela chegada do ataque. Vosh! De repente, ao contrário de uma grande explosão que comumente acompanhava aquele ataque, o cenário ficou incrivelmente calmo, sem nenhuma pedra destruída. Isso aconteceu, porque assim que aquela concentração de energia tocou a mão direita da armadura, ela simplesmente parou de avançar e ficou ridiculamente calma. Clang! Enquanto tudo aquilo acontecia, Zhao Tian finalmente conseguiu colocar os pés no chão e estabilizar o seu corpo. Contudo, quando ele olhou na direção da armadura, ele viu que ela não tinha somente se defendido, ela tinha domado toda aquela energia, que agora estava sob o seu controle. Moleque presunçoso! Você ousa usar a minha própria técnica contra mim? Irado, o Gold gritou enquanto toda aquela energia que a armadura parou, começava a se comprimir, até ficar do tamanho de uma bola de tênis. Imediatamente, Zhao Tian sentiu a fúria do Gold, que era quase tangível. Por isso, ele enviou todas as suas forças para as costas do Gabriel, criando longas asas de relâmpagos, e disparou para o céu enquanto murmurava: "Isso não é nada bom. Eu tenho que fugir." No solo, a armadura apontou aquela bola de energia dourada para cima e movimentou o braço, acompanhando cada mudança de direção do Zhao Tian, que estava se movendo em zigue-zague, a fim de evitar a mira da armadura. Talvez fosse por causa do seu orgulho, ninguém sabe ao certo, mas depois que viu o Zhao Tian usando a luz contra ele, o Gold ficou realmente bravo. Nesse momento, mantendo o Zhao Tian sob a sua mira, o Gold não fez nenhuma piada ou sorriu. Não? Ele teve uma reação extremamente assustadora. Ele olhou para cima e gritou: "Ninguém usa a luz contra mim. Ela não me fere. Por quê? Eu sou a luz." Boom! Ao cair daqueles gritos, a armadura fez um disparo estupidamente poderoso. Além de uma explosão ensurdecedora, aquele disparo criou um imenso cone de energia, que abrangeu uma área de 60 metros de diâmetro. Enquanto no solo, tudo abaixo e em volta da armadura era pulverizado, no céu, Zhao Tian não foi capaz de sequer ver aquela energia chegando e sentiu a sua consciência indo embora após ser atingido. Para a sorte do Zhao Tian, aquela onda de energia não colapsou quando tocou nele. Mesmo quase destruindo-o, a energia passou por ele e só veio a colapsar depois que subiu mais alguns metros. Boom! Cras! Uma forte, mas breve, explosão, ressoou no céu enquanto o próprio espaço se enchia de rachaduras. Foi por causa daquelas rachaduras no espaço, que sugaram toda a energia caótica, que a explosão durou pouco. Pelo menos foi isso o que aconteceu naquele lugar.
Bom! 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 Em instantes, 3 estrondosas explosões surgiram no horizonte e iluminaram uma grande parte de Turop. Elas estavam muito acima do solo e, por causa disso, não causaram nenhum dano à cidade. Bum! Com os olhos arregalados, Zhao Tian finalmente terminou de cair e os seus olhos começaram a escurecer. Contudo, antes que o Zhao Tian desmaiasse, Gold já estava de pé, na frente dele, dizendo: "Nunca se esqueça do que acabou de ver." Sob aquelas palavras cheias de orgulho e ameaças, a consciência do Zhao Tian se apagou, levando-o para um longo e escuro repouso.